Capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Versículo de número 32. Evangelho de Lucas 17. Versículo 32. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Ou tá bom de Bíblia. Assim diz a palavra do bom mestre. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu quero falar com você hoje um pouquinho do perigo que tem da gente olhar para trás. Eu quero falar com você hoje do perigo que eu e você corremos quando a gente tem um alvo, quando a gente tem um propósito e no meio da nossa caminhada a gente olha para trás. E é por isso que eu pedi para você abrir nesse versículo, porque é um preço terrível a se pagar para aquelas pessoas que olham para trás. Você já ouviu aquele versículo que diz assim, que Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem? Pois bem, literalmente Deus não se agrada daqueles que olham para trás. Uma vez que você entregou sua vida a Jesus, uma vez que você agora se comprometeu com Deus, que você falou eu te amo, uma vez que você se tornou escravo da orelha furada. Tem algum escravo aqui da orelha furada? Ah, quem não veio no culto domingo não sabe o que é isso, né? Escravo da orelha furada é quem por amor decidiu seguir o Mestre e o Senhor até o fim da sua vida. Então eu e você somos esses que decidimos seguir Jesus até o fim. Então a gente não tem mais como olhar para trás. A gente não pode mais olhar para trás. Até mesmo porque se eu olhar para trás eu corro um grande risco de tropeçar. Porque eu não vou estar vendo as pedras que vão vir à minha frente. Você está me entendendo, sim ou não? Então eu tenho que tomar cuidado, querido, com aquilo que antigamente fazia parte da minha vida. Porque se eu não tomar cuidado com a pessoa que eu era antigamente, e eu olhar para trás, como se fosse num piscar de olhos, eu volto a ter as mesmas atitudes que um dia Jesus já me libertou. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 19. Vamos se aprofundar um pouquinho nesse texto. Gênesis 19. Versículo de número 26. Quem achou, diga amém. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Toda vez que eu e você olhamos para trás, toda vez que eu e você estamos na caminhada com Cristo, estamos seguindo a Jesus, e temos em nossa mente ou em nosso coração o desejo de voltar ao passado, todas as vezes que nós olhamos para as coisas que nós fazemos antigamente e sentimos falta dela, nós paralisamos. Deus ele não quer que você pare. Deus ele quer que você continue caminhando. Deus quer que você continue avançando, mesmo que diante de ti tenha um mar vermelho, mesmo que diante de ti tenha uma barreira intransponível. Ele quer que você continue caminhando.
Você lembra de Moisés? Deus chamou Moisés, fez ele operar grandes maravilhas no Antigo Egito, fez grandes sinais diante de Faraó, e quando ele pensa que havia libertado o povo de Israel, o exército inimigo vem atrás dele, e eles saem correndo, e se deparam com o Mar Vermelho. Mas Deus não chamou Moisés para olhar para trás. Deus chamou Moisés para olhar para frente. Havia um desafio grande na vida de Moisés. Havia uma barreira enorme na vida de Moisés, diante dos olhos dele. Milhões de pessoas debaixo da sua liderança. Ele estava guiando a nação de Israel que ele tinha libertado. O povo do Egito, Faraó com seus carros, seus cavaleiros, o seu exército, estava a ponto de matar toda aquela nação. Moisés, em seu chamado, podia pensar: eu estava na terra cuidando das ovelhas do meu sogro, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim arrumar dor de cabeça. Só que quem um dia foi levantado por Deus numa chamada, não pode dar vazão a lembrar-se da onde Deus tirou ele com saudade, mas tem que lembrar-se da onde Deus tirou ele como um testemunho. Moisés olha e vai buscar uma orientação com Deus. E a orientação de Deus é: não volte para trás. A orientação de Deus é: não olhe para trás. A orientação é: não fique com saudade do passado. A orientação de Deus é, ou melhor, a bronca de Deus é: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, não é tempo de você parar. Não é tempo de você retroceder. E não é tempo de você abandonar. Sabe por quê? Porque tem muita gente precisando de você. Tem muita gente que conta com você. Moisés está diante do mar. Deus fala para ele: vai para frente, avance, vá adiante. Moisés estende o cajado e o mar se abre. Porque quando Deus chama a gente para ir para frente, pode aparecer qualquer barreira na tua vida, pode aparecer qualquer situação difícil na tua vida, Ele vai preparar um caminho para você seguir adiante. Ele não vai deixar você parado. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai observar que a mulher de Ló, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Mas eu preciso entender o porquê isso aconteceu. E para a gente entender o porquê isso aconteceu, eu quero que você vá comigo em Gênesis 18. Volta uma página aí. Em Gênesis 18, versículo 20 e 21. Gênesis 18, versículo 20 e 21. Quem achou aí, diga amém. Só para você entender, Ló morava com sua esposa na cidade de Sodoma e Gomorra. E o versículo 20 diz assim: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei, de fato, se o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. E se assim não é, sabe-lo-ei. Olha que interessante. Deus olha para a cidade de Sodoma e Gomorra porque alguém está clamando, porque alguém está buscando a Ele. E quando Ele olha para a cidade de Sodoma e Gomorra, Ele não acha um justo sequer. E aí eu consigo entender algo muito interessante. É um povo que está buscando a Deus, é um povo que está clamando a Deus, mas as suas atitudes não correspondem com alguém que serve de fato a Deus. É alguém que diz que ama a Deus, é alguém que diz que adora a Deus, mas o seu interior está corrompido pelo pecado.
Quando a gente olha esse texto, a gente vai ver Deus se apresentando e dizendo assim: o clamor de Sodoma chegou aos meus ouvidos. Eu vou atentar à oração que eles estão fazendo, mas eu vou observar para ver se de fato o que eles estão clamando tem a ver com a forma que eles estão vivendo. Ou seja, está clamando a mim, está buscando a mim, mas não está tendo atitude de quem me serve. Está clamando para que eu intervenha, mas não está tendo mudança de atitude. Então o que é interessante nesse texto é que Deus decide descer naquela cidade. E ele diz assim: descerei e verei de fato se o que tem praticado corresponde com o clamor que é chegado até mim. Ou seja, eu estou de olho no que você está fazendo, Sodoma e Gomorra. E aí a Bíblia vai dizer que Deus decide destruir aquela cidade. Deus decide aniquilar com aquela cidade. E Abraão vai interceder pela sua família. E vai dizer: eu tenho um parente que mora naquela cidade, eu não posso deixar Deus destruir. E Abraão começa intercedendo: Senhor, se porventura tiver 100 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? E Deus responde: se porventura tiver 100, eu não destruirei. Mas não tinha 100. E Abraão diz: e se tiver 50, Senhor? Também não destruirei. E se tiver 20? Se tiver 20, eu não destruirei. E aí Abraão fala: eu acho que não tem 20 justos lá não, eu vou descer o nível. E se tiver só 10, Senhor? Por causa dos 10 eu não destruirei. Só que não tinha 10 justos naquela cidade. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e não achou um justo sequer. E Deus colocou em seu coração acabar com aquela cidade. Só que Abraão tinha alguém da família lá. Abraão tinha alguém a qual ele orava, a qual ele intercedia, a qual ele buscava, a qual ele tinha um apego, a qual ele tinha um zelo. Ló. E Deus decide salvar Ló. Por conta de Abraão, envia 2 anjos à casa de Ló. E quando chega naquela cidade, Ló recebe aqueles anjos com grande zelo. E a cidade, que é dominada pelo pecado, ao descobrir que tinha 2 varões enviados por Deus naquela casa, decidem cometer uma das suas maiores atrocidades: perversão sexual com os anjos de Deus, imoralidade sexual. E o que é interessante, querido, é que em Sodoma e Gomorra, ela é conhecida por sua perversidade sexual. Ela é conhecida por conta que homens se deitavam com homens, mulheres com mulheres, por conta das orgias, por conta de toda aquela lambança que a gente já conhece, que a gente já viu, que a gente se depara. Só que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre Sodoma e Gomorra, a gente percebe que Deus não destruiu aquela cidade apenas por conta da perversidade sexual. Havia algo pior. E havia coisas além, pecados além da imoralidade sexual. A maioria das pessoas resume Sodoma e Gomorra a um pecado único, ao pecado da prostituição, ao pecado que Deus abomina. E havia sim a perversão sexual, mas antes disso havia ego, havia arrogância, havia indiferença. Sodoma e Gomorra não foi queimada só pela devassidão. Ela não foi consumida só pela prostituição. Mas ela foi consumida porque ela tirou Deus do coração. Tirou Deus do centro. O verdadeiro colapso começa quando o povo ignora o próximo. Sodoma e Gomorra, ela se achava intocável. Ela confundia a bênção de Deus com um mérito. E ela fechava os olhos para quem estava do lado de fora. Deus avisou. Deus esperou aquele povo se arrepender.
O problema de Sodoma e Gomorra nunca foi falta de tempo. Foi falta de arrependimento. Ló, ele saiu daquela cidade antes de Deus destruir ela. Mas ele quase escolheu permanecer naquela cidade. Eu quero trazer uma reflexão para a sua vida agora. Quantas vezes eu e você, nós estamos aqui dentro da igreja, eu e você, mas o nosso coração ainda escolhe estar agarrado com as coisas do mundo, está agarrado com o pecado, e quem sabe até o pecado de Sodoma e Gomorra, o ego, a insensatez, né? Em Ezequiel 16, ele vai expor a ferida de Sodoma e Gomorra: orgulho, fartura de pão e desprezo pelos pobres. Era uma cidade que tinha tudo, era um solo fértil. E por conta da condição, eles diziam-se entre si: nós não precisamos de ninguém e de nada. Então, antes da prostituição, ele confiou no seu próprio poder, ele confiou na sua própria força. E aí foi a queda de Sodoma e Gomorra. Porque ao confiar no dinheiro, eles se embaraçaram com o pecado da prostituição, a ponto de querer se deitar com os anjos de Deus, a fim de cometer orgias naquela cidade. E aí Deus decide destruir ela. E quando Deus decide destruir aquela cidade, ele salva uma família. Porque quando tem um justo, quando tem alguém clamando, Deus, ele responde. Talvez se Abraão não tivesse clamado, a família de Ló poderia ter morrido. E você sabe o que é interessante? É que tem alguém orando e tem alguém intercedendo por Ló. E a gente vê Deus agindo para livrar Ló. Abraão está intercedendo por Ló e Deus está enviando anjo lá na casa de Ló. Só que a gente não vê a mudança no coração de Ló. A gente não vê a mudança no coração da mulher de Ló. A gente ainda vê o coração deles preso às corrupções, a ponto de que quase Ló não decide sair do Egito, não decide sair do pecado, não decide sair de Sodoma. E foi uma dificuldade para eles saírem daquela cidade. Se a gente for ler o texto, a história sagrada vai dizer que o anjo de Deus pega na mão de Ló assim, ó: vamos sair daqui agora, porque está caindo fogo e enxofre do céu. Foi necessário o anjo pegar na mão dele e arrastar ele para fora da cidade, porque ele não queria desapegar com as coisas que ainda o prendiam. Ei, lindão, pecado ainda te prende? Para a liberdade Cristo nos chamou. O que ainda te prende ao pecado, ao passado? O que ainda te prende à escravidão? Queridos, olhar para trás pode custar muito caro. A Bíblia diz que Deus quis salvar a família de Ló, e os anjos de Deus pegam na mão de Ló e saem com ele para as colinas, para os montes. E Ló ainda fala assim: não, os montes não, deixa eu ir para a cidade aqui, que é melhor para nós. Enquanto eles estão saindo, arrastados pelos anjos de Deus daquela cidade, a direção de Deus é: vai embora, sai dessa cidade, não olhe para trás. Eles pegam o marido, o esposo, as filhas e saem. E quando eles estão um pouco distante da cidade, o coração da mulher de Ló começa a se lembrar do que ficou para trás. Começa a se lembrar do que bexiga, começa a se lembrar do xeleléu, começa a se lembrar das orgias, da prostituição, começa a se lembrar do gosto da bebida, começa a se lembrar do gosto do álcool, começa a se lembrar do gosto da droga, começa a se lembrar de como era gostoso viver no pecado. E a Bíblia Sagrada diz que ela está prosseguindo para o alvo. E ela tira os olhos do alvo e olha para trás. E quando ela olha para o passado dela, com saudade, a história sagrada vai dizer
que ela paralisa. Meu Deus. Você sabe o que te paralisa no reino de Deus? É você voltar a olhar para aquele lugar que Deus já te libertou. Você tem que voltar no teu passado somente para agradecer a Deus pelo teu presente e pelo futuro que Ele vai te dar. Você não pode voltar para o teu passado para sentir saudade de onde Deus te arrancou. Ah, meu Deus! Acorda aí, crente! Você não pode voltar ao passado e ter saudade de um lugar aonde Deus te arrancou. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. E aí uma família que estava sendo salva por Deus, ela é rachada. Sabe por quê? Porque a salvação ainda é individual. A escolha ainda é individual. Eu posso ir para o céu e quero que a minha casa vá para o céu, mas eu não dependo dela para ir para o céu. Eu dependo de Jesus. Ela pode buscar por mim, ela pode orar por mim, como Abraão orou por Ló. Mas ainda assim o meu coração está preso nas coisas da cidade de Sodoma e Gomorra. E aí eu pergunto para você, cristão. Você tem vidas que oram por você. Você tem homens e mulheres em Deus que oram por você. Mas ainda assim o seu coração pode estar preso a Sodoma e Gomorra. E o que Deus quer que você faça hoje? Quebre as alianças com o passado. Quebre as alianças com Sodoma. Quebre as alianças com Gomorra. Até mesmo porque o nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: se em Sodoma e em Gomorra tivessem sido feitos os sinais que vocês têm visto, por muito menos essa cidade inteira haveria se arrependido. Pastor, que palavra dura é essa num culto de domingo, com mais tarde o jogo da Copa? É para a gente olhar para o nosso eu e dizer assim: eu preciso me libertar daquilo que eu ainda não sou liberto. Eu preciso arrancar Sodoma e Gomorra de dentro de mim. E vou dizer para você, é como um câncer Sodoma e Gomorra. É como um câncer. Você trata faz a quimioterapia, é sarado. Só que se você não seguir a regra, pode ser que dê metástase e volte a contaminar o teu corpo inteiro. Eu não sei se você está entendendo, mas o pecado ele te leva para o inferno. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você sente saudade de Sodoma e Gomorra, você corre um grande risco de ser queimado pelo fogo que está caindo. Você já ouviu falar da parábola do rico e do Lázaro? O rico viveu grandes regalias aqui na terra. E Lázaro batia na sua porta, me dá um pedaço de pão. E sofria, e sofria, e sofria. Mas chegou o grande dia, o dia do juízo. Sabe o que aconteceu no dia do juízo? O rico desceu às profundezas do inferno. E Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão. E você sabe o que é interessante nessa história? Que Jesus dá nome para quem é salvo. Lázaro está no seio de Abraão, é salvo. E por que Jesus não deu nome para o rico que desceu para o inferno? Porque só quem é salvo é reconhecido o nome dele no livro da vida. Será que se hoje fosse o dia da vinda do Senhor, a gente ia ter um passaporte direto para o céu? Ou será que se Deus descesse para ouvir o clamor como desceu para ouvir o clamor de Sodoma e Gomorra, e encontrar o nosso coração como o coração da mulher de Ló? Não olhe para trás, lindão. Olhar para trás custa caro. Olhar para trás te paralisa. Olhar para trás faz você perder tua família. Olhar para trás faz você não ter acesso
as grandes promessas que Deus já reservou para você. A história da mulher de Ló nos ensina que sair fisicamente de um lugar não significa que o seu coração também saiu de lá. Ela até saiu da cidade, mas no meio do caminho, o coração dela voltou para trás. Porque o coração dela não estava em Deus, o coração dela ainda estava no mundo, ainda estava em Sodoma. E muitas das vezes vir à igreja não simboliza que eu saí do mundo. Porque fisicamente você pode estar na igreja, mas e o seu coração? Será que já saiu do mundo? Será que já desapegou do pecado? Será que você tem prazer na santidade, nas coisas de Deus? Deus, ele nos chama para avançar. Mas o apego ao pecado, o apego ao passado, o apego às marcas antigas podem paralisar e interromper o propósito de Deus em nossas vidas. Olhar para trás revela apego ao passado. O apego, ela impede uma obediência completa. É gostoso a prostituição, pastor. É difícil me libertar, eu não consigo. O poder de Deus se aperfeiçoará nas suas fraquezas. Deus te dará forças para você vencer. Mas o teu coração tem que ser dele. O seu coração tem que ser de Jesus. Porque se o seu coração não for de Cristo, você não vai testemunhar. Quando eu olho para a história de Ló, irmãos, eu consigo ver Abraão intercedendo e lutando e clamando por uma casa. E essa casa, ela não foi salva por completo. Ela não foi salva por completo. Porque a salvação não depende de quem ora. A salvação depende de quem entendeu o verdadeiro evangelho e se arrependeu. E se você se arrepender, se você fazer uma ruptura com o seu passado, você vai viver o novo de Deus. Mas você precisa soltar o passado definitivamente. E o que é o passado? O passado são as coisas que Cristo já te libertou. Moralidade, vícios, arrogância, brutalidade, palavrões, culpa, medo, insegurança, insensatez, a depressão, a tristeza. Rompe com isso aí, lindão. Deixa o passado de lado. Vamos avançar para frente. Quem olha para trás, ele perde o foco ao destino. A desobediência gera estagnação espiritual. Deus nos chama para seguir sem reserva. Mantenha os olhos em Deus que está à frente e não naquilo que ficou para trás. Pastor, mas eu comecei a seguir Jesus, tantas coisas eu deixei para trás e as lutas pioraram. Não olhe para suas percas, não olhe para o seu passado, como dizendo para Deus: ah, Senhor, quando eu estava lá fazendo aquelas coisas, parece que eu era mais abençoado. Não, é mentira do diabo, é uma cegueira espiritual. Você é mais abençoado servindo a Cristo, renunciando à sua carne, porque ainda que você não conquiste nada nessa terra, você já conquistou a coroa da salvação. Mas eu tenho certeza que se de fato Sodoma e Gomorra sair de dentro de você, tem uma terra muito próspera te esperando. Abraão prosperou, Ló prosperou. Sabia que chegou uma época que Ló prosperou tanto que ele não conseguiu mais andar com Abraão, porque era muito gado, eram muitas ovelhas, cada um teve que ir para um lado. Será que valeu a pena a mulher de Ló olhar para coisa tão pequena que ela deixou para trás? Ela não estava de olhos no futuro grandioso que Deus tinha preparado para ela, e virou uma estátua de sal. E a gente é assim, a gente é momentâneo, a gente quer ver agora, a gente só está buscando o agora, a gente só está vendo o que está acontecendo agora. E às vezes, até como o Roberto disse aqui, a gente não entende o que nós estamos passando agora, mas a gente vai entender lá na frente, quando Deus fazer um milagre lindo, daquelas coisas boas que Deus vai trazer para a nossa vida. Então a mesma coisa com Ló. O momento era de dor, abandonou a casa, abandonou a terra, largou a família, porque aquela terra estava sendo sinônimo de pecado, podia contaminar. Irmãos,
Só para você entender o nível de pecado de Sodoma e Gomorra. Ló tinha 2 filhas, virgens. E quando eles receberam os homens de Deus na casa deles, a cidade ouviu dizer: os anjos estão aí, nós vamos aí ter relações com eles. E a história sagrada vai dizer que Ló chega lá, ao cadeado está trancado, a corrente está passada no portão. E Ló do portão diz assim: com os homens de Deus vocês não fazem nada. Eu entrego as minhas filhas que são puras, são virgens para vocês fazerem o que quiserem, mas com Deus não toquem. Com os homens de Deus não brinquem. Olha o coração de Ló sendo revelado aqui. Ele não queria que mexessem na santidade, na pureza, naquilo que Deus entregou para ele, a ponto de que ele estava dando para o pecado, para o mundo, para o inimigo, o que ele tinha de mais precioso, que eram as suas filhas. E foi por isso que Deus desceu naquela cidade, para salvar Ló. Porque Ló tinha como prioridade a Deus e não as filhas, a ponto de entregar o seu bem mais precioso para Deus. E eu e você temos que ter esse coração de entregar para o Senhor o coração nosso completo, não só um pouquinho. Olha a devassidão daquela cidade. Os caras queriam ter relação com os anjos. Ló oferece as 2 filhas virgens e os caras falaram assim: eu não quero isso para mim, não. Eu não quero as suas filhas, não. Eu quero os homens de Deus. E aí Deus fez um rebuliço lá, cegou todo mundo e deu livramento para Ló. Mas você sabe o que me chama a atenção? A gente vai ver que a cidade é uma cidade devassa, uma cidade de prostituição, uma cidade de corrupção, uma cidade onde a imoralidade sexual, onde a sensualidade está comendo solta. Mas na casa de Ló, na casa de Ló, tem um pai que ainda está ensinando o princípio para a filha. Na casa de Ló tem um pai que está dizendo assim: ei filha, a cidade inteira está se corrompendo, mas a minha casa ainda é santa. Ah, meu Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, homem e mulher de Deus. Todo mundo pode estar fazendo errado, mas você decidiu fazer o certo. Já basta. Você tem que trazer a essência dos céus para dentro da sua casa. Porque a essência dos céus dentro da tua casa é o que garante o livramento de Deus para você. Porque Deus pode vir com juízo sobre a cidade de São Paulo, sobre o Brasil, mas se Ele olhar para a tua casa, haverá livramento, porque há um justo. E nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Havia pureza nos corações das filhas de Ló, mesmo numa cidade corrupta. Porque o ambiente que eu estou inserido não define quem eu me torno. Quem define a pessoa que eu me torno é quem eu estou buscando. E eu estou buscando a Jesus. E você? Também? Então, se você estiver buscando a Jesus, irmão, a santidade vai fazer parte da tua vida. Não a corrupção, não Sodoma e Gomorra. Então, vamos abandonar o passado. Vamos manter os nossos olhos na frente. Avançar, ela exige uma decisão de fé, irmãos. O propósito de Deus exige escolhas firmes. Vai doer você quebrar o laço com o pecado. Vai doer você abandonar mágoas, ressentimentos. Você perdoar. Mas você precisa entender que se você escolheu Deus, isso vai exigir você ter escolhas firmes. Quem decide avançar experimenta o livramento completo. A obediência, ela sustenta o cumprimento da promessa. Decida obedecer a Deus, mesmo quando o passado tenta te puxar para trás. Se coloca na posição de Jó, irmão. Deixa eu perguntar aqui para os casais. Tu ama a Karina, Elismar? Ama, casou esses dias, né? Erivel, tu ama a Rose? Pedro, tu ama a Jéssica? Ama. Marcelo, tu ama a Elisângela, Marcelo? Esse levantou as 2 mãos, é muito amor envolvido aí, rapaz. Alexandre, tu ama a Sandra? Agora vem comigo, lindão. Vem comigo, homem de Deus. Edilson, tu ama a Ana? Edinaldo, tu ama a Laís? Eita glória! É lindo. Para pensar. O cara tá com a esposa agarrada na mão.
os anjos do Senhor à frente e as filhas atrás. A ordem era: não olhe para trás. Eles estão caminhando para fora da cidade. Os anjos, Ló, a mulher agarrada na mão e as filhas. De repente a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal e para. Se fosse eu, na hora eu ia olhar para trás e ia: não, meu amor, eu não vou te deixar. Só que Ló tinha recebido uma palavra: não olhe para trás. E Ló viu que a esposa dele olhou para trás e paralisou. E a decisão de Ló não foi baseada nas emoções, não foi baseada na dor que ele estava sentindo aqui dentro, porque ele sabia: nunca mais eu vou ver minha esposa. Mas ele falou: mesmo que a minha casa esteja dividida, mesmo que a minha esposa não queira se obedecer, eu ainda fico com a tua palavra e decido obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. A esposa parou. Ele falou: eu ainda tenho uma missão. Eu vou seguir para o alvo, que é o Senhor. Porque ela paralisou, ela morreu, mas eu ainda tenho um legado. Eu tenho 2 pessoas na minha casa que precisam de mim, as filhas. E ele continuou caminhando, e a esposa ficou para trás. Por que você está falando isso, pastor? Porque quem está do teu lado, quem caminha com você, você vai querer que caminhe com você sempre. Só que se essa pessoa um dia decidir abandonar tudo por Jesus, abandonar tudo, abandonar até Jesus, melhor dizendo, você vai ter que seguir adiante e dizer assim: você quer largar ele, mas ele eu não largo por nada, porque antes de amar você, eu amo ele. Antes de amar você e ter todo o meu amor por você, eu amo muito mais ao Senhor. Então eu não o trocarei por nada. Só que a gente não está preparado para essa conversa, porque a gente ama muito mais quem a gente vê do que quem a gente não vê. A gente ama muito mais o nosso amigo, o nosso tio, o nosso parente, o nosso irmão, a nossa esposa, do que quem a gente não vê. Mas glória a Deus, irmãos, porque eu tenho certeza que aqui na Ibac, aí Carvalho, tem um povo que ama Jesus acima de tudo. E ainda que se um dia alguém da tua casa diga não para o Senhor Jesus, você não vai olhar para trás, você vai prosseguir para o alvo, continuar caminhando, porque quem olha para trás paralisa. E Deus não nos chamou para retroceder, Deus nos chamou para avançar. O preço de olhar para trás é perder o avanço no propósito de Deus. Quem decide seguir olhando para frente, vive o livramento completo, experimenta tudo que Deus preparou, e Deus chama para avançar e não para retroceder. Então, a minha orientação para você hoje é: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela não se preocupou com as filhas, ela não se preocupou com o esposo. Ela sentiu saudade do que ficou para trás e perdeu a filha e o esposo. Então, eu sei que alguns de vocês, por conhecer a história de perto, alguns de vocês viveram essa história aqui. Estão vivendo essa história aqui. Por quê, pastor? Porque vocês, mesmo com alguém que você ama ou que você amou, não querendo seguir em obediência a Cristo, você disse assim: ainda que ele não queira, eu quero e eu vou caminhar. Ainda com a dor da perca, ainda com a marca da perca, eu vou continuar acreditando. E a promessa de Deus para você é: se você for até o fim, se você caminhar até o fim, se você seguir para o alvo até o fim, você vai experimentar o que é a salvação. E você já está experimentando e desfrutando dessa presença. Porque você olhou e falou assim: eles não querem, mas eu quero e vou obedecer. E é por isso que você vai viver as maiores e melhores experiências na sua vida. Porque a obediência é um caminho que nos traz as bênçãos do céu para a nossa vida. Então, nesse mundo a qual nós vivemos hoje, como a cidade de Sodoma e Gomorra era corrompida pelo pecado, pela prostituição, nós vemos aqui hoje no Brasil, em São Paulo, nas nossas esquinas,
Sodoma e Gomorra diante dos nossos olhos. Podemos até estar em Sodoma e Gomorra, mas nós não somos de Sodoma e Gomorra. Nós somos de Jerusalém, Terra Santa. Então, o varão vai botar um louvor ali e eu quero que você faça uma reflexão. Que reflexão, pastor? Você tem olhado para trás? Será que você olhou para trás e parou com o teu ministério, parou com a tua chamada? Será que em algum momento você olhou para trás e o pecado te paralisou? Porque o pecado paralisa a gente. A gente não consegue mais avançar porque a gente é constrangido pela santidade de Deus. Só que nessa noite, se por algum momento você olhou para trás, você não vai ver a estátua de Saul hoje, não. Não, pastor, não. Porque hoje eu vou ser aquele anjo que Deus enviou para pegar na tua mão, te tirar dessa Sodoma e Gomorra e te levar para o destino. E ainda que você queira olhar para trás, eu vou te empurrando até chegar no alvo. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Quem tem aliança com Sodoma e Gomorra não desfruta do céu. Quem tem aliança com a imoralidade, com o pecado, não desfruta do céu. Quem tem aliança com Cristo vive em obediência, em santidade, em busca. Anjos caminhando pelas ruas de Sodoma. Deus havia falado, era hora de sair. Não havia mais tempo para olhar e resistir. A cidade queimava em pecado e dor. O juízo de Deus estava ao redor. Uma ordem ecoava como voz do céu. Não olhe para trás, siga o caminho meu. Quem ama o passado não consegue avançar. Quem segura o mundo não consegue voar. Deus estava abrindo uma porta de salvação, mas havia dúvida dentro do coração. Não olhe para trás, Deus está na frente. Não troque a promessa por algo passageiro. Quem desobedece perde o presente e fica preso no mundo inteiro. Não olhe para trás, escute a voz de Deus. Ele está chamando para viver um novo céu. Quem vive no passado não chega na luz. Olhe para frente, siga Jesus. Pastor, em alguns momentos da minha vida eu olhei para trás. Esse é o momento de você pedir perdão a Deus e decidir olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Destruindo a nação. O grito do passado chamou seu olhar. E em um segundo tudo veio a parar. O corpo parou, o tempo congelou. A desobediência em sal se transformou. Uma história triste ficou para ensinar que com Deus não se brinca, é preciso confiar. O mundo chama forte pra te fazer voltar, mas Deus quer te levar pra um novo lugar. A escolha é sua, obedecer ou cair. Olhar pra frente ou no passado ficar ali. Está olhando para onde Deus já te libertou para testemunhar? Ou seu coração ainda está lá? Fala para Jesus quem você é. Conta a verdade para Ele. Está com saudade? Diga: Deus, eu tenho saudade, mas eu não quero viver assim. Eu quero viver na Tua graça. Eu quero ser entregue nos Teus braços, perdoado pelo Teu sacrifício. Quem decide voltar, pede a bênção depressa. Hoje Deus está falando com você. Saia do pecado, venha viver. Não olhe para trás, continue a caminhar. O milagre está na frente, basta confiar. Vai ser de repente que
que Jesus vai vir para salvar o seu povo. Se hoje Jesus vem buscar a cada um de nós, você está preparado? Seu coração está em Cristo? A sua vida está em santidade? Ele está chamando filhos seus. Quem vive na fé vai vencer a dor e não ser... Lucas 28 vai dizer: e o mesmo acontecia nos dias de Ló. Comia, bebiam, compravam-se, vendiam-se, plantavam, edificavam-se. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem perseverar a sua vida, perderá, e quem perder, por fato, a salvará. Digo que naquele dia estarão dois na cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E então lhe perguntaram: Senhor, quando isso acontecerá? E o Senhor Jesus disse: aonde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os abutres. Ei, lindão, Sodoma e Gomorra pode ter feito parte da tua vida um dia, mas ela não pode mais continuar fazendo parte da tua vida. Você tem que sair desse Sodoma que você entrou. Você tem que sair do pecado que você entrou e que você carrega como um pecado de estimação na sua vida. E você brinca com Deus, e você brinca de pedir perdão, e você não se arrepende. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para cada um de nós: sai de Sodoma, essa terra não é o teu lugar. Jesus, eu oro pelo teu povo, eu oro pela minha vida. Não nos deixa, Senhor, nos corromper com o pecado e normalizar aquilo que é pecado, Senhor. Mas nos ajuda a olhar para o alvo e não olhar para trás, Jesus. Senhor, eu te peço sobre o teu povo, que o Senhor fortaleça eles, que eles sejam fortalecidos pela tua palavra, fortalecidos pelo teu Espírito, a não olhar para trás, a não retroceder, mas continuar firmes no propósito e no chamado. Senhor, talvez alguns deles enfrentam grandes desafios na sua casa, crises, guerras, como o Pai amado na casa de Ló. Mas eu te peço, Jesus, que a santidade seja a marca da casa deles, a pureza seja a marca da vida deles, e eles vivam em aliança com o Senhor. Fortalece o teu povo, Senhor. Derrama o teu poder e a tua glória. Assim eu oro pelos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei na minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro. Pode aumentar esse hino, meu santo. Estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como louco. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar
Quem sabe você está dividido entre Deus e o mundo. Mas Jesus te faz um convite hoje. Se entrega completamente para mim, filho. Não deixa mais o pecado dominar a sua vida. Lute contra a sua carne. Lute contra o passado. E vença. Ah, Jesus. Pastor, eu pequei tanto já. Eu já olhei tanto para trás. Eu já murmurei tantas vezes. Eu já reclamei tantas vezes agora que eu sou servo de Cristo, de fazer as coisas de Deus. Eu estou me sentindo sujo. Eu estou me sentindo paralisado. Eu estou me sentindo angustiado. Você é um vaso, lindão. Você é uma vasa, mulher de Deus. Você pode ter rachado no meio do caminho, mas Ele hoje pegou você nas mãos dele e vai te refazer de novo. E agora você vai ter forças para não voltar mais para onde Ele te tirou. Você vai voltar agora para o lugar da onde você nunca deveria ter saído, para o lugar da santidade, para o colo de papai. Diga comigo assim: Jesus. Diga bem alto: Jesus. Sodoma nunca mais. Meu lugar é Jerusalém. Aplauda o Senhor.